Boa noite e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Mais uma vez vamos dar início à nossa reunião de oração, agradecendo ao Senhor por esse tempo em que Ele nos concede para estarmos meditando na Palavra de Deus e também, posteriormente, orarmos, e isso conforme a direção do Espírito Santo. Então eu convido você a abrir a tua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 33, nós vamos ler do versículo 15 ao 20, que diz assim: O que pratica a justiça e fala com retidão, o que rejeita o lucro da opressão, quem sacode as mãos para não receber suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de violência e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. Seu pão lhe será dado. Suas águas estarão garantidas. Os teus olhos verão o Rei na sua glória e a terra que se estende em amplidão. O seu coração refletirá sobre o terror, dizendo: Onde está aquele que serviu de escravidão? Onde está o que pesou o tributo? Onde está o que contou as torres? Não verá mais aquele povo feroz, povo de fala obscura que não se pode compreender e de língua tão estranha que não se pode entender. Olha para Sião, cidade das nossas festas solenes, que os seus olhos verão Jerusalém, habitação tranquila, tenda que não será removida, cujas estacas nunca serão arrancadas e cujas cordas nunca se romperão. Então vamos orar. Pai Celestial e Deus Altíssimo, mais uma vez reunido em nome do Senhor Jesus Cristo, queremos meditar na Tua Palavra e para isso pedimos a unção do Teu Santo Espírito para que possamos ouvir o Teu ensinamento e também colocarmos em prática. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo para a honra e glória do Teu Santo nome. Amém. Então, nesses versículos que nós lemos, resumindo, como os servos do Senhor precisa meditar nos ensinamentos mencionados pelo profeta Isaías. Um resumo, então, do que nós lemos. O servo deve praticar a justiça, falar com retidão, se afastar da cobiça mundana, não aceitar suborno, rejeitar a violência e a maldade humana, cujo foco está em habitar na presença de Jesus em todo o tempo. Considerar a Jesus como seu único e suficiente refúgio, consciente que suas necessidades são supridas pelo Senhor. Cientes da habitação celestial, que não pode ser removida de forma alguma. Então, esses temas, que nós resumimos dos versículos que lemos, os quais não são novidades na vida do verdadeiro cristão, aquele que já tem um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Mas como o tema da nossa meditação de hoje, e também posteriormente orarmos a respeito, é foco na conformidade bíblica. Esse foco na conformidade bíblica significa alinhar, e isso de maneira consciente, então alinhar os pensamentos, as ações, os valores e decisões com os ensinamentos bíblicos, e não se deixar ser moldado pelos padrões desse mundo. Como já lemos por diversas vezes lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, que diz: Portanto, irmãos, exorto-vos pela compaixão de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos moldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós lemos esses versículos,
e o fazemos, como eu disse, repetidamente, parece bastante, né, repetitivo. Porém, como cristãos dispostos a aprender e a crescer na fé e também no conhecimento da palavra de Deus, crescer na unidade que é estabelecida pelo Senhor, cientes do cuidado de Jesus para conosco, devemos praticar esse ensinamento todos os dias, com um coração grato e dispostos a ouvir o que o Senhor tem para nos ensinar, ainda que pareça uma repetição desnecessária. Como meditamos na semana passada a respeito do nosso viver o Evangelho de Jesus Cristo em todo lugar e em todo tempo, então o foco na conformidade bíblica é uma atividade constante e crescente, ou seja, uma busca ativa por viver de acordo com os propósitos do Senhor Jesus para cada um dos seus filhos. Então, totalmente necessária essa meditação. Então, quando relemos, mais uma vez, e creio que dirigidos pelo Espírito Santo, pois ele sabe do que necessitamos, a renovação da nossa mente não se trata apenas de uma obediência cega e impensada da nossa parte, mas procurar estar em uma real conformidade com a palavra de Deus, mas numa transformação diária do nosso ser, nos renovando no guiar do Espírito Santo e assim discernindo a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, como nós lemos. E também rejeitando os falsos ensinos, os quais rejeitam boa parte dos preceitos bíblicos. Ou seja, minimizam o valor da moralidade, do pecado, tão comum na nossa atualidade. Porém, o apóstolo Pedro, em sua segunda carta, já alertava a igreja primitiva quanto a esse cuidado. Então, lá na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 1, Pedro diz: Mas entre o povo também houve falsos profetas, assim como entre vós haverá falsos mestres. As ocultas introduzirão heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou e trazendo sobre si mesmo repentina destruição. O apóstolo Paulo também alertou aqueles que dariam continuidade ao seu ministério quanto a esse cuidado. Isso lá em Atos capítulo 20, versículos 29 ao 31, que diz: Eu sei que depois da minha partida, lobos cruéis estarão no vosso meio e não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmo se levantarão homens falando coisas distorcidas para atrair os discípulos para si. Portanto, estais atento, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, dia e noite e com lágrimas, de aconselhar cada um de vós. E João, também ao receber a revelação registrada no livro de Apocalipse, fala a respeito do perigo e das consequências da adulteração da palavra de Deus. Isso lá em Apocalipse 22, versículos 18 e 19, quando ele diz: Dou testemunho a todo o que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas escritas nesse livro. Se alguém tirar alguma coisa das palavras desse livro, desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, descrita neste livro. Paulo também atenta a igreja de Colossos quanto ao cuidado dos cristãos daquela época. Tenham cuidado de não serem enganados com ensinamentos não condizentes com a palavra de Deus. Então nós lemos lá em Colossenses capítulo 2, versículos 6 ao 8, que diz: Portanto, assim como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele, arraigados e edificados
nele e confirmados na fé, como fostes ensinado, sempre cheios de ações de graças. Tende cuidado para que ninguém vos torne por presa, por meio de filosofias e sutilezas vazias, segundo a tradição dos homens, conforme os espíritos elementares do mundo e não de acordo com Cristo. E também, por último, podemos ler Paulo também escrevendo aos cristãos de Éfeso, tomarem cuidado de não agirem como crianças. Né? Isso está escrito lá em Efésios capítulo 4, versículo 14 a 16. Ele diz, para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela sua astúcia na invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nele o corpo inteiro bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para edificação de si mesmo no amor. Assim, então, quando agimos em obediência à palavra de Deus, estamos expressando o nosso amor e gratidão ao Senhor de uma forma coerente e sincera. Então, o nosso viver em conformidade com a palavra de Deus é impulsionado pelo amor que nós temos a Deus, que se manifesta integral na observância dos princípios bíblicos, compromissados, e isso com fidelidade, buscando sempre um viver em santidade para a glorificação do santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus e Salvador. E como também citei na semana passada, a meditação na palavra de Deus, a oração contínua é essencial ao viver cristão, aplicando assim o guiar do Espírito Santo em nossa vida diária. O nosso foco, então, como cristão, é tornar Jesus Cristo o centro e modelo de todas as nossas ações e prioridades, dependência total e também, assim, na capacitação do Espírito Santo. Ou seja, dessa forma, vivendo o Evangelho de Jesus. O nosso foco em Jesus nos leva a edificarmos a nossa vida sobre um fundamento sólido, que resiste a todas as dificuldades. Isso também, como vimos na mensagem de domingo, pelo pastor Samuel, pertencemos a uma igreja gloriosa, a igreja da ressurreição, e por isso uma igreja focada em Jesus Cristo. O nosso foco em Jesus nos leva a ajustarmos o nosso propósito aos propósitos do Senhor, e não tentando ajustar os propósitos de Deus aos nossos próprios propósitos, os quais, em muitas ocasiões, nós o fazemos, ou seja, agimos dessa forma inconscientemente. Em resumo, focar em Jesus Cristo é atender ao chamado do Senhor e sujeitarmos-nos à transformação do nosso caráter para se parecer gradativamente mais com o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, vivendo de forma que honre e glorifique o seu santo nome. Lá em Marcos, capítulo 12, no versículo 13 ao 17, diz assim: enviaram-lhe alguns fariseus e herodianos para que o apanhasse em alguma palavra. Aproximando-se, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não deixas que ninguém te influencie, porque não julgas pela aparência dos homens, mas ensina o caminho de Deus segundo a verdade. É correto pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas, percebendo a hipocrisia deles, Jesus lhe respondeu:
Por que me colocais à prova? Trazei-me um denário para que eu o veja. E eles trouxeram. Jesus lhes perguntou: de quem é esta imagem e inscrição? E eles responderam: de César. Então Jesus lhe disse: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E admiravam-se dele. Então, pensando nisso, nós estamos neste mundo assim, vivendo conforme o Evangelho que temos aprendido, ou seja, o real e verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. E também, como o pastor Samuel costuma falar, né, vivendo a eternidade agora, mas ainda não. E é a frase dos versículos que lemos: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Significa que, mesmo focando em Jesus Cristo, devemos cumprir as nossas obrigações civis e terrenas, como, por exemplo, pagar impostos, obedecer às leis, inclusive as leis de trânsito, que muitos cristãos não o fazem, ser considerados bons cidadãos, exercer nossas atividades profissionais com dignidade, com responsabilidade e com competência. Ou seja, o nosso viver em sociedade, quando nos referimos ao que é de César. Contudo, jamais podemos negligenciar as nossas responsabilidades espirituais e deveres para com o nosso Senhor, o nosso Deus. Tudo o que temos ouvido e aprendido durante o tempo em que nós nos propusermos a servir a Jesus, ou seja, mantendo um equilíbrio constante, respeitando as autoridades, mas jamais negando a fé em Cristo Jesus. Um ensinamento de Jesus quando ele foi questionado sobre a permissão de pagar impostos ao imperador romano. Então, neste contexto, César representa o poder deste mundo atual, ou seja, o Estado, as leis e as responsabilidades civis. E Deus representa a esfera espiritual, o nosso viver, e isso com sabedoria, a sabedoria que vem do alto, ou seja, vivermos o Evangelho de Jesus na sua íntegra. Contudo, embora devemos viver honradamente frente ao Estado, o nosso viver o Evangelho de Jesus, a nossa obediência à palavra de Deus tem total prioridade. Isso em amor, gratidão e servindo ao Senhor. Nesse sentido, então, eu convido a todos que ouvirem essa meditação a orar por si mesmo e também por uma igreja que seja realmente focada, mas focada no Senhor Jesus Cristo e na sua palavra. Essa é a nossa meta, esse é o nosso dever, focarmos em Jesus, focarmos na sua palavra. Temos nossas atividades sociais, profissionais, estudando, mas o nosso foco principal é Jesus Cristo. Amém? Então, vamos orar nesse sentido e que Deus continue abençoando a todos. Em nome de Jesus. Vamos orar.